Então, quando eu escrevi aqui esse título, né, que a gente escolheu, eu e o Gurulino, Espiritualidade com os Pés na Terra, e ele falou, então eu vou na Terra com a espiritualidade. Aí, quando eu vi, o desenho era uma mão. Aí eu coloquei, e mãos, tá? Porque eu vou... Quando eu recebi o convite da Fê, ela falou para mim, Dani, há 1 ano e 8 meses atrás você veio aqui, quando esse livro ainda não existia, quando, né, estava tudo começando. Agora que o livro existe, vem aqui contar pra gente como é que foi esse processo de escrever sobre esse livro. E, no final das contas, o livro traz isso que a Amanda e que o Pedro trouxeram aqui, com cada um com o seu viés. Porque o que é bonito nessa vida? A gente tem 1001 espectros da vida, a gente tem um prisma, como se nós todos fôssemos esse grande diamante, cada um com a sua forma de reluzir a luz, vai traduzir com a sua singularidade, né, com a sua carga, né, genética das suas 2 famílias, enfim, as cores da criação vão ser enriquecidas por cada um de nós de formas diferentes. Não dá para eu tentar reluzir que nem o outro reluz. E que bom, porque aí a gente tem o jardim da diversidade, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, com muita sinceridade, com o meu jeitinho brincalhão, às vezes até demais, mas vou tentar me conter, tá, mãe? Então, é pra cá, Fê, que passa? É, perfeito. Tá. Eu já vou começar aprofundando, trazendo Carl Gustav Jung. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. E algumas pessoas se assustam com o nome do meu livro. Abraço à Sombra, né? Aí você vai e abre a carta do diabo. Eu já vou ficando animada, porque eu gosto disso. Porque nenhum movimento satânico da minha parte, mas é simplesmente o entendimento que tudo aquilo que a gente não entende, que a gente não controla, que nos incomoda, a gente vai taxar e vai rotular como algo do tipo. E simplesmente ali está o encontro com o diferente, que nos enriquece. E muitas vezes ele passa pela dor, ele passa pelo medo, ele passa por esses lugares assustadores, sim, pelos desertos da alma, pelas noites escuras, né? Agora, a gente sempre sai, né? Muitas vezes a gente sai do outro lado dessa história com muita firmeza, com muito mais se experimentando, conhecendo seus talentos, entendendo um pouco mais sobre si mesmo. E toda essa criação do livro, ela não aconteceu de forma premeditada. Eu escrevo esses textos desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 40 anos agora, mas eu ganhei minha primeira máquina de escrever com 12 anos. Sou jornalista, né, de formação, mas já porque tinha essa aptidão em mim, de redações, de gostar de escrever. E isso foi um caminho muito natural, e eu escrevia esses textos para mim mesma. Esses textos são cartas que eu fazia comigo, de diálogo comigo mesma, simplesmente para me aliviar. E esse livro, né, que foi ilustrado pelo Pedro, Abraço à Sombra, né, e como ele nasceu da necessidade. Inclusive, minha necessidade está chegando agora, e sentando essas 3 crianças lindas e esse moreno. Oi. E como eu não tinha certeza se eles iam poder estar aqui hoje ou não, eu até já coloquei uma foto deles. Já em seguidinha a gente entra. Mas desse diálogo com as sombras, desse contato comigo mesma e da necessidade de conviver e de estar em contato num casamento, e que fica super mais complexo depois que chegam os filhos, né? Era como lidar com essa questão, por exemplo, do trânsito. Eu faço uma analogia do tipo, quando você pega aquelas bolas de pilates e que você tenta enfiar ela dentro de uma piscina. Quanto mais você tenta forçar aquela bola, ela vem na sua cara, bate, né? É isso. A sombra é isso. São esses impulsos, esses comandos internos que, por mais que a gente controle, por mais que a gente, né, faça um esforço, eles vêm à tona quando a gente menos espera, né?
E quando que eles vêm à tona? Com quem, especialmente? Dentro de casa. Acontece também no trânsito, acontece também no trabalho. E eu sinto assim que especialmente na nossa família, para quem mora com a sua família de origem, aqueles, né, no meu caso, quando isso tudo começou a emergir, casada, né, e depois com os filhos, que vem ainda somar nesse processo. Só que, assim como você, Amanda, hoje caiu essa ficha para mim. Eu gostava de trabalhar com fotografia, né, quando ainda era solteira, e a minha paixão era fotografia macro. Eu gostava de ver os desenhos e as texturas que se formavam nos troncos das árvores, na superfície das folhas, e hoje essa ficha caiu, porque eu demoro, né? Eu usei essa roupa aqui no dia do lançamento do livro, e a pessoa falou assim, foi uma homenagem ao seu livro? Eu falei, por quê? Metade. A pessoa, né? É devagar, mas eu chego lá. Então, eu não tinha me dado conta que eu sempre trabalhei com esse nível de detalhe. E a única arte que eu tive até então, que tinha sido a fotografia, tinha sido essa fotografia macro do pequeno, né? Então já tinha essa vontade, essa necessidade de mergulhar dentro de mim, dentro desse universo. E ela veio simplesmente da absoluta necessidade. Eu tirei essa foto porque ela já foi a conclusão que a gente sobreviveu a esses 17 anos desse mergulho interior, com muita firmeza, com muito amor, com muita lida e com muita queda todo dia. E, cotidianamente, caímos e levantamos. Não existe nada idealizado, né? O pau quebra, né? O amor floresce também, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Essa história de ficar idealizando casal não existe, né? Tanto é que eu pedi para ele escrever o prefácio do meu livro. Que eu falei assim, Nino, se alguém quiser me conhecer, vai ter que perguntar para você, né? Então, você vai escrever o prefácio e o outro foi feito por uma figura que também a gente logo mais vai chegar nessa compreensão. E aí veio essas fofurices. A Rafaela, de 11, e os gêmeos, Noetel. Tem também o Miguel, que eu estava grávida de trigêmeos, e ele faleceu durante a gestação, mas está sempre sendo lembrado por nós. Então, eu coloquei essas fotos aqui, gente, porque a substância desse livro é a realidade. É a vida na Terra, é a vida com a família, é o cotidiano, é o dia a dia, é onde eu estou, né? Onde eu vivo. E eu sou espírita. Logo que eu passei essa situação em 2010, que esse meu filho faleceu porque ele ficou na trompa, e eu tive que fazer uma cirurgia com os dois no útero e tal. Passei por um processo muito intenso, né, de quase morrer. Quando a gente volta de uma experiência de quase morrer, é algo que realmente mobiliza, né? E logo depois que esse momento passou, eu sempre encontrei na escrita essa forma de me reorganizar diante de um tombo. E ali eu encontrei a vivência do espiritismo, porque eu voltei dessa situação extrema com a minha mediunidade que eu tinha tido na minha infância, durante uma certa época, e vim com uma mediunidade muito descontrolada, e passei por maus bocados. Talvez para alguns sistemas de crença de alguns de vocês aqui isso não faça sentido, talvez isso possa ser interpretado como algum outro fenômeno que não uma mediunidade espiritual, mas esse é o nome que eu dou, porque no meu arcabouço de crenças é isso que se deu. Mas foi algo muito mobilizador para mim. E no espiritismo tem essa história da gente idealizar no nosso lar, né? Então eu estava com tanta dor, com tanta situações assim emergindo, essa sombra vindo à tona, que eu me isolava de mim mesma nessa espiritualidade que tinha muito de realidade, porque o espiritismo tem uma ideia muito interessante de autorresponsabilização. Até hoje eu sou espírita, mas havia muito de fantasia. E eu não falo que isso é exclusivo do espiritismo, a gente percebe pessoas que fantasiam em qualquer sistema de crença, ou mesmo como um ateu, né? A gente fantasia e a gente escapa da nossa própria realidade de mil e uma formas, às vezes por vícios, às vezes por compulsões, a gente se ausenta da realidade, né? Então, eu lidando, né, com essas situações todas que eu fui vivendo, eu fui percebendo essa minha ausência da realidade, e
e fui encontrando na vida, no casamento, na vida com os filhos, a forma do dia a dia, de contato, assim, tô ali, evoluí espiritualmente, limpando o bumbum do filho, dirigindo num trânsito complicado, pagando conta, trabalhando. Como é que eu vou usar todos esses espelhos do meu dia a dia para poder olhar para mim mesma? Né? Então, essa foi uma descoberta que foi muito lenta e que aos poucos eu fui desenvolvendo. E aí, toda vez que eu me deparava com alguma situação que me fazia fritar, e eu chegava a uma conclusão qualquer em função da terapia, da espiritualidade, ou de um livro, ou de uma conversa despretensiosa, vinha como se fosse uma flor. Ela florescia como uma compreensão que se abre cada pétala. E eu transbordava isso numa forma de texto. E eram cartas que eu fazia para mim, que eu escrevia para mim mesma e eu guardava. Até que chegou nesse tempo, eu tive vários desses encontros comigo mesma, com a minha sombra, e eu fui entendendo que ao invés de eu ter um medo, ao invés de eu evitar entrar em contato com isso, eu me enriquecia. E cada vez que eu olhava um pouco através dessa sombra, o que eu me deparava eram aspectos infantis do meu ser, que eu dei o nome de infância espiritual. Eram simplesmente aspectos meus que não tinham amadurecido, que eu tinha estruturado uma defesa psíquica e aquilo que a gente pode chamar, por exemplo, a minha principal sombra foi durante muito tempo, e ainda ela está aqui comigo, não abro mão dela. Estamos aqui de braços dados, a arrogância. A arrogância, eu preciso ser melhor do que o outro para me sentir bem sobre mim mesma, eu preciso... Ela é uma grande professora, porque a arrogância, ela se baseia sobre a baixa autoestima. Então, para compensar a baixa autoestima, a arrogância vem para equilibrar. A gente se sente tão mal sobre nós mesmos que a gente cria uma fantasia sobre a gente mesmo de que a gente é superior. É um tipo de defesa isso. E eu morria de vergonha de olhar para isso em mim, morria de vergonha de falar isso para os outros. Eu ficava realmente muito desestruturada de olhar para isso em mim. Só que conforme eu ia olhando para aquilo com um pouquinho mais de atenção e eu atravessava, imagina a imagem de um cogogó, e a gente atravessa e a gente entra numa neutralidade, eu percebia que aquilo era tão somente uma defesa psíquica. E eu comecei a ter esses encontros com a minha criança, com a minha dor interior, e falava, calma, tem que validar isso. Foi importante isso para você, isso fez você sobreviver e chegar até aqui. Tudo bem, agora existem formas de lidar com as coisas que podem ser novas. Então, ao invés de eu pegar esse botão da arrogância, que estava lá no volume 10, porque eu precisei dele, no volume 10 durante um tempo, às vezes as pessoas têm uma questão de controle, às vezes a pessoa tem uma questão de orgulho, ou enfim, ou de se fechar. Cada um sabe da sua sombra, mas sabe que aquilo foi uma defesa em algum momento da sua vida. Então, ao invés de eu deixar ela lá no volume 10, eu aprendi a encontrar movimento. Porque tem determinadas horas que eu preciso ter essa, não diria arrogância, porque ela toma novos nomes, ela toma novas formas, mas uma forma de me... Até para eu estar aqui na frente de vocês, eu tenho que acreditar que eu sou alguma coisa interessante, que eu tenho algo interessante para falar para vocês. É algo que eu vou dando uso, entende? Se eu consigo perceber o lado luz que reside nisso, né? Então, eu fui escrevendo vários desses textos e esse meu amigo, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é o Rossandro Klinger. A gente é amigo há muitos anos em função do espiritismo. Ele chegou no momento para mim e conversando sobre coisas da vida dele, que ele estava desconfortável, eu lancei mão de uma dessas minhas cartas secretas para mim mesma e eu gravei um áudio dessa carta. Chama Carta de Amor ao que eu sou. E essa carta foi um trabalho terapêutico que eu estava fazendo comigo mesma, que eu tinha que escrever cartas para pessoas com quem eu tinha determinadas contas abertas e depois eu queimava essas cartas. E eu fiz com relação a várias pessoas da minha vida. Até que chegou na última carta, e eu escrevi uma carta para mim mesma. Eu falei, eu tenho algumas coisas comigo que eu não estou muito bem sobre isso. Então eu vou escrever uma carta para mim mesma também. E
Quando eu terminei de escrever a carta, que eu ia botando todos os meus podres, mas depois que eu botava um podre, eu assoprava, era assim, tá. Não, muito fofo. Aí quando eu terminei de ler, eu falei, ai, que lindo. Sabe assim, terminei de ler a carta e eu ousei me amar ao final dessa carta. A gente sente muita culpa, né? De amar a gente mesmo, de se tratar com carinho, olhar pra mim mesma e falar, nossa, que fofa, que linda, que gostosa, cuticute, né? Eu terminei de ler e falei assim, não, de verdade, meu coração veio na boca, eu falei, cara, que massa, não vou queimar isso nunca, nem a pau que eu vou queimar. E aí eu gravei num áudio e mandei pro Rossandro. Começava assim, tá no livro, gente, querida Daniela, e aí vai, e só, paulada, bate, assopra. Aí, passou um tempo, a pessoa me manda um WhatsApp e fala assim, sem querer eu mandei para 30 pessoas aqui da minha lista. Aí eu falei, como? Como assim, sem querer? Ele, não, desculpa, quando eu vi eu já tinha mandado, eu fiquei tão emocionada, eu fiquei tão empolgada. Eu falei, você tá doido? Caramba, você é louco, isso é íntimo meu, isso é uma coisa minha. Cara, tem todos os meus podres aí. Ele falou, não, mas tá sua querida Daniela, ninguém sabe que é Daniela Guima Teixeira Migliari, ninguém sabe. Aí eu, cara, não tô acreditando que você fez isso, né? Fiquei mal. Isso era, sei lá, abril de 2015. E aí, passou um tempo, eu fiquei fritando, desliguei o telefone chateada, né? E aí ele começou a enviar para mim o retorno dessas pessoas. Extremamente mobilizadas, algumas chorando, algumas tocadas e muito, muito aliviadas de terem lido aquilo. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, mas como assim, né? Porque não é uma terapeuta escrevendo, eu tô escrevendo, é uma paciente. Aqui, no chão, de todo mundo aqui, entendeu? Com todos esses problemas e problemas, que quando um problema é muito grave, é problema. Eu falei, não é possível. E aí, ele foi trabalhando comigo, que ele é uma pessoa que trabalha com palestra, com isso, com aquilo. Na nossa amizade, ele foi, de verdade, foi obsidiano mesmo, ele ficou meio obsidiano. Ele, cara, vai, você tem mais... Eu falei, olha, eu tenho dezenas de textos. Eu tenho muitos textos guardados. E ele, ué, por que você não assina? Não, eu nem assinar, eu assino. Né? E meu nome de solteira, Daniela Guimarães Teixeira, e no meu nome de jornalista sempre foi o Guima, que era como eu assinava no Correio Brasiliense, que eu fui repórter lá há 5 anos. E esses textos eu não assinava, porque o Guima já não cabia muito bem ali, 17 anos casada com o Máximo. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou assinar, Daniela Migliari, porque fica um pouco disfarçado, né? Ninguém vai saber que é a Guima, a jornalista. Porque, gente, ali nesses textos era tudo de mais escancarado do meu ser, minha sombra ali, né? E aí, ele foi trabalhando comigo, isso foi março, abril. Quando chegou em novembro, eu tomei coragem e abri a página no Facebook. Para o meu espanto, em um mês tinham 3.000 pessoas. E eu falei, what? Eu não entendia. Até então a coisa eu não entendia. E aí eu fui percebendo que, aos poucos, ao longo do tempo, que eu fui animando, eu fui ficando animada, né? Eu me assumi na minha sombra e falei, ok, a galera gosta disso, isso me faz bem também. E comecei a ver a cura que se dava em mim, principalmente, no espelhar e no compartilhar com o outro. E você vai dando sentido para a sua dor, né? Conforme ela vai servindo, ela vai florescendo. E foi realmente muito prazeroso para mim. E aí começou o segundo momento, que foram várias pessoas. Olha, eu não tenho paciência para ler. Seus textos são muito longos. Ao contrário de você, Lorena, eu assim, de verdade, eu preciso aprofundar. A minha história é no macro, né? A fotografia do macro mesmo, preciso ir lá no fundo. E eu venho me trabalhando para conseguir ser mais sintética, mas eu falei, ok, então não lê, né? Não lê, não precisa ler. E aí tinha alguns textos que mesmo longos davam 300, 400 compartilhamentos, e eu estava muito feliz com isso. Aí veio o Rossandro, obsessor, de novo, falando, olha, grava,
grava vídeo e tal. E o Rafa, com quem eu atuo na Seara Espírita há muito tempo, a gente já fez vários programas juntos, eu sempre entrevistando por trás das câmeras, né? Porque eu fiz jornalismo, mas eu fui para o jornalismo impresso. Todo mundo, você tem esse vozeirão, você tem um rosto bacana, vai para a TV. Eu, não, porque na minha adolescência eu tinha uma parada que eu ficava cheia de Gorbachev, assim, sabe? Eu devo estar indo, ó. Vocês estão vendo? Então, tá aqui, Gorbachev. E eu não conseguia ir para a TV, fui para esse mundo do impresso e gravei o primeiro vídeo. O que a gente fez, Rafa? A gente cobriu o vídeo inteiro com imagens. Eu não aparecia, era só minha voz. Eu falei, massa, tem minha voz, tem minha vibração. Aí o Rossandro assistiu aquilo e ele falou, não é possível. É o Lombardi da espiritualidade, né? Você não vai dar as caras mesmo. Aí fiz o segundo, que era o encontro com a sombra, de novo. Eu tenho que contar isso, realmente. Quando a gente fez o Infância Espiritual, esse vídeo, foi no dia 24 de dezembro de 2016 que a gente soltou. O vídeo teve 2 milhões de views no Facebook. E aí, nossa, meu telefone começou a entrar assim, 1.000, 2.000 mensagens por dia. Eu falei, como assim? Não tô entendendo. Fiquei assustadaça, né? Foi um negócio muito intenso. Aí eu fiz o encontro com a sombra e deu 90 mil. E acho que o povo não tem o que fazer no Natal. E viralizou no WhatsApp, eu levei aquele sustão, mas pelo menos eu não tinha aparecido com o meu rosto lá. E aí o Rossandro me enviou uma mensagem de uma jornalista, na época, falou assim, eu achei muito legal, mas não dá credibilidade nenhuma, porque, tipo, eu não vejo o rosto dela. Aí eu, tá bom. Aí fomos fazer o terceiro vídeo, e o Rafa levou um teleprompter, né, Rafa? Sentei lá e comecei a ler. E é muito engraçado, é o prazer de mudar. Estrategicamente, por acaso, né, o texto era prazer de mudar. Eu tô sentada numa cadeira e minhas duas mãos estão assim. Eu tô assim o vídeo inteiro. Nada tensa. E falando assim. Aí, gente, eu vou contar pra vocês. Pode parecer ridículo, mas cada um sabe onde seu calo aperta. O Rafael me mandou esse vídeo pronto. Eu fiquei uma semana pra assistir. Tamanho meu nível de autocrítica. Comigo mesma. Não era ninguém comigo, não. Era eu comigo. E aí, fui assistir com o Máximo. Tomei coragem. Falei, não é possível, mulher. Senta aqui, vamos assistir. Começamos a assistir juntos. E eu odiei ver a minha pessoa no vídeo. Profundamente. Eu detestei. E eu fiquei muda, porque você não passa recibo pro marido, né? Eu falei que eu tô me achando feia. Pra marido a gente tem que segurar, né? Fiquei quieta, mas em choque assistindo assim. E pensando, eu vou jogar fora esse vídeo. E aí, quando acabou, ele fez assim, uhul! Cara, muito massa! Aí eu, hã? Como assim? Cara, você tá lindo, maravilhoso. Não é possível. Aí fui ver no dia seguinte com uma outra amiga, não tive coragem de assistir sozinha de novo. Quando terminou, ela tava... Cara, ela chorava muito. A Manuelita, ela não pôde vir aqui hoje. O que é isso? Ela, cara, isso foi pra mim. E chorando, eu falei, não é possível. Aí eu me tranquei no banheiro, peguei um papel, uma caneta e falei assim, eu vou agora descobrir coisas boas sobre mim mesma, sabe? Aí eu fiz uma lista, fiz 10 pontinhos assim, que bonitinho, minha covinha, meu cantinho da boca, meu tom de voz, eu gosto da minha voz. O povo ficou falando tanto da minha voz nos outros 2 vídeos que eu acreditei, que eu não sabia que eu tinha. E fui listando. E aí, a cada novo vídeo, eu passava menos do que uma semana para assistir, ficava às vezes 2 dias, e fui entrando na neutralidade do serviço. E fui falando, tu e tem tudo mesmo, e fui ficando feliz, e depois eu já nem olhava direito para nada, se tava a sobrancelha torta, se tava o papo, eu não tava nem aí. Porque é uma maluquice isso, eu sei que soa forçação para vocês, mas assim, esse foi o meu processo. Eu tô sendo muito honesta com vocês sobre isso, e nesse meio tempo, apareceu uma outra pessoa aqui pra mim. Não, pera. Eu vou... Acho que eu mudo... Peraí, essa moça aqui. Vocês conhecem ela? Aí a gente foi almoçar um dia e ela falou pra mim, Dani, eu já li muitos dos seus textos. Você topa lá no Cotidiano Criativo fazer uma palestra? Eu olhei assim, eu? Palestrar? Você, com esses textos. Isso significava a gente assumir a minha sombra, isso tinha um peso para mim.
Porque esses textos não são textos quaisquer, assim, para mim, para vocês podem ser qualquer coisa, uma referência a outra, mas para mim era a maior exposição possível da minha pessoa, né? Então, quando ela me falou, e ela não imaginava isso, porque nos vídeos eu passo toda aquela confiança, aquela postura, aquela aparência, mas eu sabia do meu pesadelo interior, e quando ela me convidou, foi julho, e eu só fui dizer sim em novembro. E ela falou assim, agora não vai rolar, só em fevereiro. Eu, né, mas tudo bem. Foi bom que aí eu me preparei, cheguei morrendo de fome em fevereiro, mas cheguei aqui muito tensa. E foi a primeira palestra da minha vida que eu fiz, já tinha feito outras na faculdade, sempre fugindo disso, sempre com gola rolê alta, pra galera não ver o Gorbachev tão nitidamente. E vim, e fiz, e foi delicioso. Foi delicioso, a Fê me desafiou nesse sentido e foi maravilhoso estar aqui. Eu lembro que no dia estava lotadaço, tinha gente sentada, né, no chão, foi foi até mais suave, assim, mas foi muito difícil para mim, aquele processo, e muito prazeroso. E aí, quando acabou, que a gente fez as perguntas, né, veio uma galera me abraçar no final e eu falei assim, nossa, gente, então tem algo aí que a minha pecinha, se a humanidade for um quebra-cabeças, eu nunca vou poder ser sua peça. Você tem os seus contorninhos e o desenho que tem nela. Eu tenho a minha, eu só posso ser a minha pecinha. Mas, poxa, que bom que a minha pecinha faz bem nesse todo, né? Quando a gente monta um quebra-cabeça que fica faltando uma peça, a gente não fica todo mundo com toque daquele buraco? Você não consegue olhar o resto do desenho, você fica, né? Você só consegue olhar para o buraco. Então, faz toda a diferença e tem toda a sua contribuição, né? Então, assim, eu assumi, me coloquei e depois disso, Fê, foi uma sequência de palestras. Eu tô bem mais soltinha hoje, né? Tô bem mais soltinha hoje, tô bem mais tranquila, porque eu tô bem mais a serviço, eu tô bem menos identificada, nem com o medo e o outro lado da moeda, que é a vaidade, né? Procurando esse caminho do meio dessa desidentificação de estar aqui a serviço. Depois, se vocês quiserem ver, essa história está no vídeo Deixai Brilhar a Vossa Luz, que também está no livro, que tem a história do hashtag Foca no Burrico. Alguém conhece a história do Foca no Burrico aqui? Essa história é boa. Essa história é de um amigo meu que foi fazer uma palestra no Congresso Espírita em Goiânia, que lá tem 5.000 pessoas, e ele é um psiquiatra super experiente, e ele, quando chegou na frente de 5.000 pessoas, ele congelou. Ele congelou, ele não falava nada com nada. Eu estava no dia dessa palestra, eu fiquei assim, com compaixão, eu percebi que ele estava totalmente perdido, ele ficou away. E aí, quando ele voltou para a cidade dele, em Campo Grande, ele começou a conversar com um amigo bem experiente dele, contou a situação que ele viveu, e ele falou assim, puxa, o que aconteceu comigo? Aí esse amigo bem experiente virou para ele e falou assim, fecha os olhos, imagina que você está em Jerusalém, no dia do Domingo de Ramos, e de olhos fechados, imagine que você está no meio daquela multidão. Se vocês quiserem fechar os olhos para viver essa experiência também, eu faço com vocês. Então, vocês estão entrando em Jerusalém, vocês estão de olhos fechados e estão vendo aquele povo, aquela multidão entrando na cidade e segurando aquelas folhas, aqueles ramos, né? E aí, lá longe, você vê Jesus entrando na cidade. E ele está ali, entrando. Você está vendo Jesus? Esse senhor perguntou para o meu amigo. Ele falou, Tony, você é ele, o burrinho. Então, o burrinho, gente, é um instrumento. É simplesmente isso, é a gente se perceber como um instrumento de levar esse amor, né? Então, quando a gente entra nesse fluxo de ser instrumento, a gente para de sofrer tanto com o que o outro vai pensar, com o que o outro... Porque vai estar todo mundo me julgando o tempo inteiro. Todo mundo vai estar me julgando o tempo inteiro. E eu só posso me responsabilizar e me incumbir daquilo que eu emito para vocês e do que eu penso sobre vocês. Porque o que uma pessoa pensa de mim fala muito mais dela do que de mim mesma, entendeu? E eu fui descobrindo isso aos poucos e me colocando a serviço com o que eu tenho, com a minha simplicidade de paciente de mim mesma, né? E conforme a coisa toda foi caminhando, eu encontrei esse desenho que virou aquela foto de capa do Facebook,
que expressa um pouco essa coisa da sombra. A gente está ali no nosso centramento e a gente sempre vai ter muita gente perturbando a gente, muita gente, né? Enfim, muitas coisas externas nos nossos sentidos, a visão, a audição, o ruído que tem em tudo quanto é canto, está ali. Mas se a gente está no nosso centramento, chega uma hora que o que está lá também fica em paz, né? Então não entre na tempestade dos outros, você pode convidá-los para a sua paz, né? E essa, tá vendo lá no cantinho? Lola James. Ela é uma americana e começou a vir a pressão de várias pessoas assim, poxa, já tinha dezenas de textos, de 3 mil já tinha pulado para 30 mil, hoje em dia acho que está com 32, 33 mil pessoas na página, no Facebook, e eu não consegui fazer contato com ela. Eu procurei ela no Pinterest, procurei ela no Instagram, procurei ela no Facebook, procurei ela em blogs no Google, e ela nunca me respondeu, porque eu queria que fosse ela a ilustrar o meu livro. Procurei outros 2 artistas também, que me deram o devido toco, e aí passou, né? E eu muito fã do Pedro, muito fã, muito fã. Já tinha falado com a Fernanda, já tinha falado com algumas meninas das gerentes de marketing dos shoppings aqui também, e eu já tinha levado tanto toco, eu falei, o não eu já tenho, né? E aí procurei no Facebook, na cara de pau, mandei uma mensagem para ele, Pedro, você não me conhece, eu sou daqui de Brasília também, eu sou Daniela Milhar. Ele, conheço sim, eu amo seus textos. Eu, ai, que legal. Fomos tomar um café e eu fiquei muito surpresa, porque se você reparar bem, o traço é muito parecido com o dele, não é? Vocês percebem isso? Se a gente voltar lá atrás, lá no livro, eu não botei, eu tinha que ter botado junto. Peraí, cadê o livro? Tá vendo? O olhinho puxadinho assim? Ele tem esse traço muito parecido com o do Brunino. E eu fui... a gente foi conversando e ele me contou essa história da vivência dele também, de procurar nesse dia a dia, na matéria da nossa vida, da nossa família, das nossas situações, essa desidentificação para que a gente possa servir, né? Então foi um encontro muito feliz, botei uma foto sua, bem linda, e a gente realmente se integrou nesse projeto, e aí foi muito interessante, porque logo que ele começou a enviar para mim, eu vou apresentar para vocês as capas só, né? Porque o livro está sendo vendido lá fora pelo Tagore, e que aliás é outro presente da vida para mim, né? Vou chegar lá. Ele enviou para mim, e ele enviou as imagens, o Pedro, sem nenhuma explicação. E aí aquela coisa do prisma. Não tem uma resposta certa só. Eu não sei o que vocês vão sentir quando olhar para esse desenho. Esse desenho dá o tom do primeiro capítulo, que chama Abraço à Sombra, que foram vários textos. Quando eu comecei a tatear a sombra, vocês vão encontrar ali eu tomando uma xícara de chocolate quente com minha sombra, botando ela no meu colo. Tem vários momentos muito gostosos que estão ao longo desse capítulo 1. E quando ele enviou isso, ela está escondida, ela está por uma folhagem. E se você olhar mais de perto, você vai encontrar uma flor. Você vai encontrar algo a mais, né? Aí ele enviou a ilustração do capítulo 2. Olha isso, gente. É lindo, né? É o universo. É um artista. Eu sou muito fã. E porque é bem mental, né? Elementos da compreensão, que foram vários textos que foram chegando. Então, ali eu escrevo carta para culpa, eu escrevo carta para arrogância, eu escrevo carta, e a gente vai negociando, eu e elas, e é muito gostoso, né? Isso tudo está nesse capítulo 2, que vai trazer a compreensão daquele aspecto que eu falei para vocês, que são simplesmente defesas psíquicas que são infantis, que podem amadurecer. Elas não precisam necessariamente. Quem quiser passar o resto da vida sentindo isso, tudo bem, é uma escolha, né? É um caminho que você pode seguir ou não. Mas quando eu entendi que eu estava lidando com uma criança, não só interior, mas também na perspectiva transpessoal, espiritual, leva tempo, gente, para ser humano.
Leva tempo para aprender a amar. Amar é um sentimento muito sofisticado. Isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo, assim, entendeu? Para a gente realmente ter humildade. Como assim humildade? Você tem que ter percorrido o pêndulo, né? Você sabe que é ser muito humilde, aí você vai para o outro lado de muito orgulho. Você percorre um caminho até você chegar nesse caminho do meio. Leva tempo para a gente chegar nesse conforto, né? Então, quando ele mandou esse 8 tibetano, né? Esse universo, com esses dedinhos assim, parece que ele está pensando mesmo, né? Tipo, elementos da compreensão. Eu não sei, essa é a minha interpretação. Deve ser muito gostoso você ver como que cada um interpretou e o que você pensou, né? E ele até hoje nunca se deu ao trabalho de me responder. Eu até mandei os e-mails para ele devidamente ignorados, uma delícia. Mas aí, esse me emocionou. Esse terceiro capítulo veio da minha negociação com o outro. Que ele fala do respeito ao tempo evolutivo do outro, porque eu quero mudar o outro, eu quero que o outro seja como eu quero que o outro faça como eu quero ter controle, quero que o meu marido faça assim, faça assado. Até que a gente entende que cada um tem uma pecinha diferente, nunca vai ser igual a minha nem a minha dele, né? Então, depois de dar muito murro em ponta de faca, cada murro eu fui desbravando e foi culminando num texto bem gostoso. E aí eu entendi a minha compreensão disso. Depois, se você quiser, você dá a sua compreensão, mas eu acho muito gostoso de cada um construir a sua. É que todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo desenho. A casinha pequenininha, a maior, todos são uma casa. E alguns vão ficando mais amplos, mas isso não quer dizer nada, porque é a mesma coisa que os outros menores. Todos têm o mesmo valor, todos são tem a mesma substância, a mesma qualidade, eles só vão ficando mais amplos, né? Mas tem os mesmos contornos, a mesma proposta. E a gente poder entender que o outro tem uma proposta evolutiva diferente da nossa, e graças a Deus, que tem o diferente para me enriquecer, a gente começa, ao invés de criticar, a gente começa a se embevecer com o diferente, né? A gente começa a se admirar e agradecer a Deus da diferença de pensamento, e entender que se a pessoa chegou até ali tão diferente, aquilo foi muito caro para ela. E se a gente for pensar, que eu também trabalho e estou estudando as constelações familiares, que nós somos a ponta da lança, e você vai imaginando o corpo todo dessa flecha, né, feito de todos os nossos antepassados. Gente, a gente está lá na ponta. Se a gente chegar até aquele pessoal lá da caverna, que nos originou, a gente é o triunfo, a gente é aquele pássaro que está na ponta voando, assim. Nós somos o triunfo de milhares de antepassados para que a gente pudesse estar vivo aqui. Eu sou a creme de la creme. Vocês também. Cada um dentro do seu próprio sistema. E aí agora meus filhos, nossos filhos, são o creme de la creme deste encontro desses dois sistemas, né? E isso é muito bonito. E eu poder me embevecer com a expressão do outro, né? Me enriquecer com a diversidade desse jardim, o grande jardineiro, né? É muito, muito, muito lindo. E aí veio o capítulo 4, que eu falo que é o capítulo macumbado. Esse capítulo, até o último dia de ir para a gráfica rodar, eu, Tagore, espera, eu não encontrei a palavra ainda, porque ele se divide da seguinte maneira. A bênção da convivência, quando você tem um filho abençoado, a bênção, filho é uma bênção, né? Aquela ironia, esse menino é uma bênção. Mas é a bênção também, porque é nessas fricções, nessas faíscas que você falou, Amanda, que é a mesma palavra que eu uso, que a gente se testa e que a gente aprende sobre as nossas sombras e sobre nós mesmos, né? Então, a bênção da convivência. Primeiro, com os pais. Estou com minha mãezinha aqui, bênção, mãezinha. E ele chama assim, ele tem um subtítulo assim, da exigência à gratidão. Porque a gente exige os pais, né? E é natural que a gente exija como criança. E depois a gente cresce e continua exigindo. Ai, minha mãe é assim, meu pai é assado. Ai, que droga. Ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, no arcabouço das constelações familiares, o Bert Hellinger, um dia alguém perguntou para ele, que é o nosso grande professor, sobre qual é o princípio, o sentido da vida. E para todo mundo que ficou absolutamente desconcertado, ele respondeu,
nos alegrarmos com os pais que tivemos da vida. Né? Deu um bug, assim. E percorrendo esse caminho das constelações, eu fui entendendo o que isso significava. E tem a segunda parte desse capítulo, que é a bênção da convivência no casamento, da codependência à amplitude de percepção. Porque a gente se encontra com alguém não é por acaso. O meu núcleo de amor, prazer e meu núcleo de dor, ele precisa corresponder quase que milimetricamente para eu estar com aquela pessoa. Então, o meu ponto de dor alimenta o ponto de dor dele, o meu ponto de prazer alimenta o ponto de prazer dele. Então, existem faíscas. E essas faíscas, quando a gente tem calma para lidar com elas, elas são grandes mestras, né? E, por fim, dentro desse mesmo capítulo, tem a bênção da convivência com os pais, no casamento e com os filhos. E ele fala assim, do medo à confiança. Porque a gente tem medo que o filho não dê certo na vida, né? Ai, meu Deus, o que esse menino vai virar? Né? Até que a gente vive o namastê, sentido, o namastê real. A vida que me habita reverencia a vida que te habita. E os pais vão saber alguma coisa sobre ela, dos filhos, até os 18 anos. Com sorte, né? E depois disso, é como Marcos, no Evangelho de Marcos, ele diz, a semente está dentro da terra e a gente confia que a vida que está naquela semente e a terra vão agir para que ela germine. Eu não tenho controle sobre aquilo. Né? Eu preciso entrar na confiança com relação aos meus filhos. Né? E esse desenho do Pedro é um desenho que ele fala de uma pessoa, no caso uma mulher, com as mãos assim, se relacionando com ela mesma. E tudo que está na frente dela é espelho. Tudo que está, todos são elementos dela poder se enxergar no outro. Então, na verdade, quando eu falo a bênção da convivência, é muito essa convivência comigo mesma. Essa mãozinha, eu interpretei dessa maneira. Poética, né? Então, vamos lá. E aí, chegou esse daqui. Aí deu um nó. Eu não entendi nada. Eu falei, o que essa pessoa fez? O que ele fumou? O que aconteceu com o Pedro? Que eu pedi para ele, né? Esse é um capítulo, Ordem e Pertencimento, que ele fala sobre a importância dessas ordens, né? Do amor, que eu estudo nas constelações, e como todos pertencem. E quando eu brifei ele, eu falei assim, faz um quebra-cabeça para mim, com aquela pecinha do toque faltando, para a gente ver que todos pertencem, todos têm o seu lugar. Esse capítulo tem um texto que eu amo, que chama Todos Pertencemos. E aí ele me mandou isso para mim. E depois de fritar uma semana, eu entendi que isso é um quebra-cabeças. Só que cada peça tem a sua singularidade. E consegui transcender essa imagem, né? Que todos pertencem. Aquela pedrinha bem pequenininha até aquela grandona, com as suas sombras respectivas, elas enriquecem cada uma na sua expressão. A gente já sabe qual que é a favorita da Amanda, né, Amanda? Aquela pequenininha ali, né? Eu tenho certeza que nessa sala alguém vai gostar de uma outra, né? Que bom, que bom. Então, esse é um capítulo muito, muito gostoso também. E esse também foi um outro que deu nó, que chama Neutralidade e Desidentificação. E ele mandou um brejo, um sapo, umas moscas. Eu falei, what? Não entendi nada também, mas depois eu consegui pedir ajuda dos universitários, da minha terapeuta, que é uma pessoa que eu preciso citar também, que é a Marinelli, com quem eu vivo há 6 anos um processo terapêutico muito interessante. Muitas das chaves que estão nesse livro eu acessei e agradeço muito a ela. E eu entendi que quando eu consigo ver a beleza num brejo, eu quase consigo ver a flor de lótus que está prestes a nascer ali. Eu consigo transcender a forma e ver a beleza nisso? Eu consigo ser neutra? Eu consigo me desidentificar do primeiro julgamento de um brejo? Eu estou quase perguntando se eu acertei na interpretação, mas eu não vou perguntar. Então, assim, né? Você nunca me dirá, eu sei. E esse capítulo ele tem vários desses textos assim que tratam desse momento. Inclusive, como brasileira que eu sou apaixonada por Cobogó,
O primeiro deles é Quero Ser um Cobogó, né? Que fala sobre deixar-se atravessar e deixar-se sentir, né? Eu estou triste hoje, eu vou deixar essa tristeza fluir. Eu estou com raiva hoje, eu vou deixar isso fluir através de mim, né? E tem o capítulo 7, que é o Confiança no Amor que nos habita, que para mim é o mais lindo de todos os desenhos, que é um ser sendo gestado pelo universo. Dá para ver as estrelinhas, né? E ele confiando nesse amor desse universo, que para além da mamãe e do papai que eu estou recebendo nessa vida, né, existe algo que antecede uma força maior, uma vida e uma morte também, que nos cuida, né? Por fim, eu entendi que a capa do meu livro não era um abraço só entre luz e sombra, também entre a vida e a morte, porque a morte dá sentido à vida e vice-versa, né? Então eu pude incluir e dar um lugar no meu coração para esses momentos difíceis, para essas dores, para essas sombras, para essas luzes, para esses prazeres, né? E também para a expressão dessa troca, né? dessa riqueza. E, por fim, a conclusão, ela tem um único texto que se chama Sobre Panaceias, que fala aquela proposta do Jung, lá no início, né? Se eu quiser tocar os céus, a copa da minha árvore, eu tenho que ter raízes tão profundas a ponto de tocar e de conhecer esses aspectos do meu ser. E aí a gente aprende, aos poucos, a ser o mestre de nós mesmos, que eu acho que é a proposta do Guru Lino. Porque cada um de nós, com a nossa pecinha do quebra-cabeças, tem uma configuração muito única. Como eu já disse, graças a Deus. E a gente vai saber, com o nosso discernimento, o que é melhor para mim. Eu não posso ficar falando para o outro o que é melhor para ele, né? A gente tem vivido um momento de muita intolerância, de julgamento, mas eu digo aqui que cada um que chegou à conclusão que chegou ao longo da sua vida está fazendo aquilo imbuído daquela multidão por trás dele, das dores, das lembranças, dos traumas, das riquezas, dos amores mais caros para fazer a escolha que faz. E todos pertencem, os dois lados do pêndulo pertencem. Todos os lados pertencem e todos se enriquecem quando a gente consegue centrar na gente mesmo e entrar no movimento de embevecimento, saindo do julgamento. Né? E esse sobre panaceias, porque panaceia era uma bebida, né? Antigamente, que se dizia que curava todos os males. E eu comecei a perceber que não existe panaceia a não ser o meu coração, a cada momento que ele sinaliza para mim. Momento a momento, como eu me sinto sobre mim mesma, ouvindo um guru, por exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo porque as pessoas, muitas vezes, elas projetam para fora ou a salvação ou a culpa. A culpa de não sei quem, culpa de não sei quem, culpa de não sei quem. Aí ele faz tudo errado. Aquele ali é assim, assim, assado. Então, eu não estou me autorresponsabilizando e eu passo a culpa para o outro. E o mesmo acontece com a projeção dos milagres. Eu boto na mão de alguém a minha salvação. Às vezes é do companheiro, às vezes é dos pais, às vezes é de um guru, às vezes é de um político, às vezes é de uma religião, de uma crença, né? E eu também, assim como na culpa, eu não me autorresponsabilizo. Então eu vou criando panaceias, tanto para projetar as minhas culpas, quanto para projetar as minhas salvações, né? Então esse é um texto que fecha, que está na conclusão, e que finaliza com essa visão de que nós somos os mestres de nós mesmos, né? E o máximo que eu posso fazer é isso, é compartilhar com vocês o meu prisma, mas juntos a gente vai brilhar sempre juntos e mais, né? E uma provinha do livro, que logo depois dessa conclusão eu fecho o livro, é com esse poema que foi uma declaração que eu fiz para mim mesma, depois desses 10 anos escrevendo, que culminaram na publicação desse livro, esse texto. Contrato comigo. Reparem, contrato, a gente está acostumado a fazer um contrato e assinar, mas eu quis dizer que eu estava contrato, me tratando com carinho. O ser que eu sou não cabe mais em contratos. Amplia-se em consciência rumo aos desejos mais puros do coração. Na pureza reside a verdade,
que liberta o ontem, o hoje e o amanhã. Quem ousa ser fiel a si? Quem ousa escutar o que o corpo grita? Quem ousa sentir o que a vida chama? Quem ousa viver sem contratos, com o que foi e com o que virá? Transmutar nós em laços e num destrato viver a liberdade da íntima verdade? Eu, aos poucos, contrato comigo. Eu sou a minha melhor amiga, descobri isso com o tempo e me tratava com tanto chicote, né? E fui descobrindo que eu sou a atacante do meu time, eu sou a goleira do meu time, eu sou tudo. Eu sou tudo, né? E eu preciso me tratar com gentileza. Eu posso. A gente sempre tem a escolha de se destratar, mas a gente também tem a escolha de viver essa evolução e esse contato com essa infância espiritual, com essa sombra, com leveza, com doçura, com suavidade. Não é só leveza, doçura e suavidade. A gente sabe que ao longo do caminho a gente vai passar por determinados momentos, mas já de antemão saber, caiu, levanta. Sabe? Eu fiz uma besteira, fica lá a culpa um tempinho, mas eu não posso me agarrar à culpa e usá-la de álibi pro resto da vida para eu não me mover mais. Eu preciso ser amor em movimento. Eu preciso encontrar movimento nas minhas quedas e levantadas que eu dou. Né? E fui entendendo que, quando eu colocava em perspectiva que eu estou em processo de aprendizado, né? Como no texto Infância Espiritual, a criança, a gente, como mãe e pai, a gente sabe que um dia a fralda vai amanhecer seca. E você pensa, meu Deus, isso não acaba nunca, essa pessoa vai estar usando fralda até os 18 anos. E um dia o pediatra me falou, você já viu alguém usando fralda aos 18? Eu, não. Então, assim, um dia um pé vai anteceder o outro, um dia a noite inteira vai ser dormida, no caso que eu tive gêmeos. Isso é bem importante, né? E então, assim, a mesma coisa com a nossa infância espiritual. A gente está encaminhada, né? E se eu coloco em perspectiva que eu estou aprendendo e eu confiro movimento e leveza a esse processo, fica muito mais fácil. E isso é diferente de eu ficar passando a mão na minha cabeça. Fofinho, eu sou só fofinho agora. Não. Né? A gente tem que continuar com foco, se olhando com firmeza, com foco, com propósito, porém com leveza, né? E com esse autoacolhimento. Contrato comigo. Né? É isso, gente, que eu tinha para compartilhar. Quero agradecer, Fê, porque você realmente foi instrumento para mim. Agradecer muito ao meu esposo, aos meus filhos, Rafaela, Noetel, e a todos vocês, assim, que foram sentindo junto comigo, né? E o livro vai estar ali fora, para quem quiser adquirir hoje está com esse preço promocional do lançamento, e eu vou, para quem quiser, autografar também, e agradecer a possibilidade de mostrar um pouquinho dos contornos da minha pecinha, do quebra-cabeça, tá bom? Gratidão. O que eu acho muito interessante é que, dentro dessa proposta do diferente, né, das diferentes abordagens, tem essa de você se retirar, de você, digamos, como ele diz, eliminar todos os pontos de contato com sentidos, você se esvaziar, que é uma história muito do monge e do budismo e da meditação, você se esvazia, né, e você começa a ter um controle sobre seus sentidos. Eu fui mais para o espaço do contato, de ir para o contato mesmo, de estar tocando, de estar convivendo, de estar lidando com a tolerância como um caminho a ser percorrido de aprendizado. Então, para mim, a grande solução foi encontrar o movimento. O movimento me trouxe tolerância, a percepção do movimento, que eu estou em movimento e os outros também. Ninguém é pronto, perfeito, acabado. O meu professor de constelações, ele fala assim, somente o imperfeito evolui. Essa frase é incrível, porque se você chegou na perfeição, você para, entende? Isso é amor em movimento, eu estou me movimentando sobre mim mesma. Então,
esse espaço de evolução, e que não é o único, que tem tantos outros no nosso, né, quebra-cabeças da existência, o meu foi pelo contato. E assim que eu encontrei essa noção de estou em movimento, estou aprendendo, e não só eu, mas o outro também, eu me tornei mais tolerante. O que inspira vocês três? Posso responder primeiro? Pode. Você. No meu caso, com certeza, foi a convivência em família. Você está dentro disso muito, imensa no meu coração. Eu fiquei um pouquinho desconcertada, que foi a pergunta da minha filha, né? É sempre assim. Mas, resumidamente, só retomando, eu penso que é a convivência toda e qualquer. Comigo mesma, com todas as pessoas e também com o diferente, com aquilo que incomoda. A gente não tem medo de olhar, né, pro diabo, pra sombra, para tudo isso.